que vocês pensam a respeito do tema? Escolhas e consequências, como lidar com elas? Como que vocês enxergam a vida a partir disso? Primeiro, boa tarde aos nossos telespectadores, nossos amigos, irmãos. Escolha faz parte da nossa vida. É uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus para nós e que nos define como seres humanos. Então eu escolhi estar aqui, estou aqui. Você escolheu estar aqui, está aqui. Quando nós sairmos daqui, a nossa vida vai ser toda permeada de escolhas. É o que nos define, é o que nos orienta, é o que nos move, é o que nos dá sentido para a vida. São as escolhas, elas fazem parte, constantemente na nossa vida. Pode acrescentar? Tema muito interessante, por quê? Que voz rouca, rapaz, que você tem, bonita. Obrigado. Estou vindo de uma gripe agora, então a voz está enriquecida, mas se ficou bonito é bom. Ficou bonito, parecendo um locutor. Quem sabe eu escolho continuar. Mas, pastor, é o seguinte, quando me falaram sobre esse tema, eu pensei, o tipo do tema é o seguinte, parece óbvio. O que vai acrescentar para as pessoas se falar nesse tema? Mas aquele óbvio do qual a gente não pensa no dia a dia. É a pedrinha que a gente tropeça, né? Que não é considerado no dia a dia. Nós não consideramos que nós temos o livre-arbítrio e que nesse vasto campo da vida nós somos lavradores e nós temos de colher, mas a nossa colheita depende da nossa plantação. Não se pode, não é legítimo escolher, por exemplo, plantar batata e colher cenoura. A plantação planejada é aquela que me leva a conseguir a colheita que eu quero. O coach também trabalha muito com isso, a questão do foco nos nossos objetivos e ações planejadas. É o que a gente chama, as empresas chamam planejamento estratégico. O coach faz isso na vida pessoal do homem, tanto no campo secular como na vida com Jesus. O pastor Juraci falou algo que me chamou a atenção, que eu estive pensando hoje de manhã, refletindo a respeito do tema, que a escolha te define. Te define. E eu fiquei pensando sobre mais ou menos isso hoje de manhã, que na verdade as escolhas, elas revelam quem nós somos. Porque nós escolhemos a partir da cosmovisão que nós temos da vida. A partir de critérios. Isso, dos valores que você carrega, do seu caráter, da sua maneira de lidar com o seu temperamento, desejos, não é verdade? O meio que você convive, isso. O momento que você está vivendo. Então, a gente precisa de critérios bem estabelecidos, uma vez que nós nos identificamos com a palavra do Senhor. Os critérios que nós devemos estabelecer para poder fazer boas escolhas, uma vez que o nosso nome está vinculado ao do Senhor, são as Escrituras. Exatamente. As Escrituras. Então, escolheu certo, bons resultados. Escolheu errado, resultados ruins. Então, e um negócio interessante da gente pensar que toda escolha implica perda, imediatamente. Se eu escolhi ir, eu perdi a oportunidade de ficar. Eu escolhi ficar, né? Escolheu ir, obedeceu a voz. Imediatamente a gente perde. Eu escolhi ficar, puxa vida, eu perdi a oportunidade de ter ido. Isso define o adulto e o infantil. E o infantil. O adulto corre risco. O infantil só quer colo de proteção. Então as escolhas fazem parte o tempo todo, mas uma coisa que tem que ficar claro, escolhi tem perda. Imediatamente eu perco alguma coisa. Eu não tenho como, se eu escolher, eu tenho 50% de chances de acertar. Não escolher, já errei 100%. Não escolher já é uma escolha. Já é uma escolha. Equivocada, mas já é uma escolha. Desculpe estar complementando, Nós estamos num momento muito importante, inclusive para a igreja, sobretudo para a igreja. Um momento que a sociedade está querendo impor valores, Por exemplo, um exemplo só. A criança poder escolher seu sexo. A criança poder escolher sexo. No Canadá, a gente não define isso. E no Brasil, tem uma corrente aqui muito forte que está definindo isso. A possibilidade da criança escolher o sexo que ela vai ter. Não vai ter na certidão de nascimento. Nós temos realmente o livre-arbítrio, mas nós, como pais, temos, como delegado de Deus, a responsabilidade pelos nossos filhos até determinado ponto. É preciso que a gente tenha sabedoria também, para que a gente os ajude a fazer escolhas corretas, mas que a gente vá trabalhando para que eles se liberem e possam se tornar adultos, se tornar responsáveis, porque só através da responsabilidade se pode dar liberdade. Esse livre-arbítrio tem que estar junto com a liberdade para a gente fazer as escolhas. Então, é um momento muito importante.
para que a gente escolha, inclusive, isso. Eu vou atender esse chamado de Deus de ser um pai para orientar esse filho, ou vou me conformar com o mundo, disso que está acontecendo aí, deixar as crianças resolverem por si só. Mas vai ter consequência. É o que a gente estava falando, né? Que a escolha vem a partir dos seus valores, dos seus princípios. Se eu sou do tipo que quero me dar bem, simplesmente por me dar bem, eu não tenho critério. Aquilo que é favorável no momento, eu vou atrás. Vale tudo, né? Se eu sou uma pessoa que tenho princípios, principalmente, é o mais importante, bíblico, ainda que eu seja jogado na fornalha, eu vou ficar com o que Deus diz. É uma escolha. Mas isso define o caráter cristão de uma pessoa. Hoje o mundo vive uma crise extrema de falta de liderança. É tanto que o mundo não está pronto para quem fala a verdade. Se um líder político levanta para falar a verdade e chamar o erro pelo nome, ele é chamado de extremista. As escolhas vão nos definir. Por exemplo, o mundo. O mundo, às vezes, nós colocamos as coisas de forma externa. Nós julgamos para realidades que estão além de nós. Mas, por exemplo, eu é quem vou definir. Mesmo que eu seja influenciado pelo meio, em última instância, eu é quem defino. Você é responsável. Um dia eu perguntando ao pessoal, eu pedi para eles repetirem, eu disse assim, fale comigo. Tudo que eu fiz, aonde eu fiz, com quem eu fiz, do jeito que eu fiz, quantas vezes eu fiz e por que eu fiz porque eu quis. Em última instância, eu é quem escolho. E eu escolho, e se os meus critérios forem bem estruturados, eu vou escolher bem os meus relacionamentos. Com quem eu vou me relacionar? Com quem eu vou me casar? Ou vou namorar? Ou vou entrar em uma aliança, em um negócio? Com quem? Isso tem base nos meus princípios, os meus critérios. Eu vou escolher o tempo todo a minha forma de entretenimento, arte, o que eu vou colocar diante dos meus olhos. Jó, ele falou um negócio interessante, eu fiz um pacto com os meus olhos, como, pois, eu os colocaria sobre uma virgem, sobre uma donzela? Eu fiz um pacto. Então, eu não olho para uma moça com intenção impura. Então, a Bíblia fala assim, com Josué, ele falou, olha, vocês escolhem, se Baal é Deus, sirva Baal. Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu tomei uma decisão. Abraão encontrou com Ló, estava aquele problema todo. Ló, escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para cima, eu vou para baixo. A terra está toda diante de você. Escolhe. Exatamente. Nós temos uma participação da Risa Castro, da nossa direção, e ela tem uma pergunta para a gente. Eita. Olá, Pastor Rony, boa tarde para você e boa tarde para todos os convidados do bate-papo de hoje. A pergunta é a seguinte: o que diz a lei da semeadura? Que diz a lei da semeadura? Plantou, colhe. Deus não tem sombra, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Exatamente. O livre-arbítrio se refere, ela lembrou muito bem essa questão, se refere à nossa ação de plantar. Mas uma vez plantado, nós vamos colher de acordo com o que nós plantamos. Semear é opcional. Uma vez que semeou, a colheita é obrigatória. Existe uma máxima, o Senhor falou, eu vou, enquanto houver inverno, verão, as estações, não vai faltar colheita e sementeira. Tem um aspecto então, interessante. vai ter colheita. Plantou, colhe. Me permite um aspecto interessante, lembrando a coisa que ele falou, acho um tempo. Você falou da questão das pessoas que querem... Em outras palavras, nós pensamos no bônus, mas não pensamos no ônus. Quando a gente vai mudar, quando a gente vai tomar uma decisão, ela tem consequências. Podem ser ruins e consequências podem ser boas, positivas. É preciso pesar as duas aí e as pessoas só pensam no positivo e depois reclamam. Eu quero, por exemplo, tive uma proposta para ser o gerente lá da minha empresa. Oba, você é chefe, vou ganhar mais, tudo. Não vê que tem um bônus, mas tem um ônus, tem novas responsabilidades. Pesos, implica perda. Horária, isso. Então, ela perde um pouco da liberdade. Né? Qual o grande político hoje aí que tem liberdade que nós temos de andar no meio da rua, de almoçar em qualquer restaurante? Então, são coisas que eles não têm. E a gente fica... muitas vezes as pessoas invejam o outro porque focam no que ele tem que a gente gostaria de ter, mas não foca no que ele não tem, que é, acima de tudo, a falta de liberdade, que a gente não gostaria de ter. O grande problema, agora, falando ali, essa questão de... Eu vou voltar para uma outra questão. É de as pessoas exigirem da terra um fruto que não foi semeado.
colherem consequências ruins em suas vidas e achar que não foi as escolhas deles que e ainda culpa acarretou Deus, né? aquilo. Culpa Deus, culpa o pai, o pastor, culpa todo mundo. É lógico que as nossas escolhas nos afetam isso prioritariamente. Prioritariamente nós somos os primeiros afetados. Em segundo lugar, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que se relacionam mais intimamente. A igreja, a comunidade, a profissão. Então, como crentes no Senhor Jesus, ou as pessoas que querem ter bons resultados, o ideal é que as escolhas delas, a primeira coisa é entender a motivação. Por quê? Tá, eu estou escolhendo isso, mas isso que eu estou escolhendo, que eu vou tomar essa decisão, tem alguns critérios. Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus para que eu decida esse caminho? Não, não está. Não devo decidir. Isso que eu estou querendo, ele beneficia quem? Quem vai ser beneficiado com isso? Isso que eu estou querendo é lícito? É tranquilo? É lícito esse caminho que eu vou seguir? Esse caminho que eu vou tomar, por exemplo, quando eu chegar diante de Deus, Ele vai me repreender ou Ele vai me elogiar? Aplaudir. Ele vai me aplaudir eu ter tomado essa decisão. Essa decisão que eu quero tomar, ela afeta a minha família, a sociedade, ela honra a Deus de uma maneira positiva. Os frutos que eu vou colher dessa minha decisão estão de acordo com o meu plano, com o que eu quero para a vida? Então, são critérios que às vezes é negligenciado e é julgado tudo por sobrenatural. Deus vai fazer. Não, Deus colocou diante de você. Está aí, gente, diante de você a bênção e a maldição. Vou até te dar uma dica, tá? Escolhe a bênção. Dá a prova e dá a cola. Eu estou te dando, escolhe a bênção para que viva você, toda a sua família amando ao Senhor. Mas se você escolher a maldição, você vai sofrer. Você vê alguns exemplos, né? Jeremias capítulo 2, o profeta exortando o povo de Israel, que eles tinham saído do deserto, Deus abriu as portas, enviou a provisão e estava tudo certo. E de repente eles viram as costas para Deus e vai beber as águas do Nilo, do Eufrates, buscar cisternas rotas que não retêm águas. E aí no versículo 24 chama Israel de jumenta selvagem no cio. Forte, né? Forte demais. E aí o texto mesmo fala que a maldade deles, a desobediência deles o castigaram. Não foi Deus que castigou, foi o ato de uma escolha errada que trouxe consequência. Então não é Deus que pesou a mão, como alguns pensam, Deus amaldiçoou. Não, é a consequência de uma escolha. E o povo de Israel virou escravo de novo, sofreu muito porque agiu como um jumento selvagem no cio. O que o animal no cio faz? Anda por desejo, anda por vontade e por necessidade. Então eu aprendo que as escolhas não podem ser pautadas nas vontades, não, nem nas necessidades, não, nem nos desejos. Tem que ser de uma coerência bíblica, de uma coerência, no caso profissional, ética, naquilo que é correto. Eu queria acrescentar, inclusive, nos nossos desejos, né, nossos sonhos, né, que muitas vezes ele falou, bem, a gente coloca tudo nas mãos de Deus. Aliás, eu estou escrevendo um livro agora, chama-se Sua Vida em Suas Mãos, pela graça de Deus. Quer dizer, essa liberdade que Ele nos dá de agir, mas tem as consequências, né, que são leis também da natureza, né? Então, a grande pergunta que eu acho importante para a gente tomar decisão, Plínio, né? Rony Carrijo, desculpe. É o seguinte, o que realmente eu quero da minha vida? Mas a primeira escolha é o meu anseio físico, terreno, como homem passageiro nessa terra, ou o meu anseio espiritual? O que eu quero? Eu quero a cura e a riqueza e o viver bem aqui, a felicidade, ou eu quero a salvação? A decisão mais importante que eu tive da minha vida, com meus 60 e poucos anos, foi a decisão de largar. Eu era espírita, líder de uma ONG espírita de Minas Gerais, eu era cabeça, era respeitado e larguei porque eu queria Jesus, queria salvação, eu era cabeça, vim ser rabo, né?
me curvar à autoridade de Jesus Cristo. É uma decisão que eu não arrependo nunca. E que eu gostaria de colocar, porque eu acho que eu muitas vezes procuro, eu era uma pessoa que dava aula para gerentes em grandes empresas, fazia palestra, tudo, e as pessoas falavam, mas você conhece tanto? Aí decidi o seguinte, que o meu conhecimento não é nada diante de Deus, na medida que eu, na minha atuação hoje, inclusive como psicólogo, como coach, coloco Deus na frente, oro primeiro para que Ele me utilize. Eu vejo em muitos momentos os resultados que acontecem ali, eu não seria capaz de fazê-lo sozinho nunca, que Deus, pela poder da de escolha, Deus né? está Você foi tocado pelo Espírito de Deus e escolheu obedecê-lo. Isso. Então nós precisamos, uma grande decisão da nossa vida. Eu vou servir a Deus ou a Mamon? Eu vou servir esse mundo ou eu vou, como um ser imortal, espiritual que eu sou, que vai viver depois, vale a pena a salvação? Porque o diabo dá também. O diabo dá riqueza, o diabo dá poder, o diabo dá dinheiro, como ele queria dar Jesus na cruz no momento que ele testou. Deus dá a ele esse poder, porque ele tem o poder na terra. E o Cristo falou, meu reino não é deste mundo. Meu reino é muito maior do que esse. A gente tem que deixar bem claro, por exemplo, nós fazemos parte de uma geração completamente diferente da nova geração, dos nossos filhos, netos. É outra geração. Nós conhecemos o passado e educamos no passado as pessoas de hoje que são para o futuro. É uma bagunça esse negócio, a gente não consegue. Por isso que a gente tem que ter uma fonte fiel, atemporal, que é a palavra de Deus. O referencial nosso, o critério tem que ser a palavra de Deus. Os nossos sentimentos são volúveis, a nossa percepção ela é muito tosca em muitas vezes. Às vezes as nossas decisões nem são nossas, nós estamos sendo induzidos pela mídia, pelo meio, pela situação. Estão nos induzindo a escolher aquilo que eles querem que a gente escolha. Então, por isso que o critério é a palavra. A palavra que vai nos dar o norte das nossas escolhas. As nossas escolhas, volto a falar, implica perda. Quer dizer que vai dar um resultado muito positivo? Talvez não de acordo com a nossa expectativa, de acordo com o mundo, mas com um propósito maior. É maior na nossa vida. Com certeza. É que Deus tem para a nossa vida. E uma grande dificuldade hoje, o grande desafio nosso hoje é preparar os nossos jovens para a escolha. Nós não somos tão influenciados e influenciáveis como as crianças e os jovens. E eu vejo que eles estão muito despreparados nesse quesito de tomarem as suas decisões. Com quem vão se casar, qual profissão vai seguir, se eles vão se dedicar à obra do Senhor como missionários, pastores de tempo integral, ou o único foco deles é a faculdade, é ter dinheiro, é um carrão. Tudo isso é vendido. Como que os nossos jovens escolhem hoje? Como que se escolhe uma esposa? Como que se escolhe uma carreira? Como que se escolhe um produto que você já tem em casa, não utiliza e vai comprar outro? Então, é um tema muito abrangente, ele molda a nossa vida, define a nossa vida constantemente. E um grande problema, escolha implica perda. E hoje as pessoas não sabem lidar com perda. Nós sabemos que hoje é um tema, né? A internação compulsória ou não, como psicólogo você deve ter uma visão, como pastor a gente pode ter uma outra visão. Mas uma pessoa que está nas drogas, viciada, ela tem condição de escolher sair ou não? Eu tenho trabalhado esse tema, inclusive nós estamos com um projeto agora muito grande, plantando aí para tratamento de dependentes químicos. E para falar sobre o assunto, a gente precisa classificar os nossos atos do dia a dia. Eu diria que nós temos basicamente três tipos de atos. O primeiro é o ato impulsivo. Impulsivo é aquele que você toma por impulso. Por exemplo, você não gostaria, você prega na igreja que não deve fazer aquilo, você ouve tudo, mas você está no trânsito, alguém buzina atrás, você logo faz um gesto, você xinga, depois você se arrepende, mas aquilo foi por impulso. Precisa de uma vigilância constante para a gente. Você não escolheu naquele momento fazer isso, mas você pode escolher aprender e passar a fazer diferente e vai acontecendo a mudança gradativa. Tem o ato, que é o ato reflexo, por exemplo, eu vou pegar esse aqui achando que isso aqui está frio, aqui está quente, está pegando, aí a gente faz assim, eu não decidi tirar a mão, é um reflexo natural do ser humano e eu não decidi tirar. Se eu for falar, se eu tiro ou não... Não deu nem tempo de raciocinar. É um reflexo, mas reflexo resposta rápida. Incondicionado. E tem aquelas ações, tem as ações planejadas e tem um outro tipo, é o que a gente chama ato compulsivo.
Tem ação planejada que a gente fala, eu quero conseguir isso, então eu vou fazer isso. Por exemplo, essa moça, ela está querendo planejar fazer, mas como ela está com a dependência química, isso é orgânico também, pode ter um componente espiritual, componente psicológico, componente orgânico. Ela tem um ato, a gente chama isso de ato compulsivo. Naquele momento ela não consegue decidir usar ou não usar a droga. E é lamentável que a nossa postura contra eles, muitas vezes, nossa, assim, da sociedade, seja é sem vergonha, é isso, seja uma postura discriminatória que não ajuda. O dependente químico precisa primeiro de acolhimento. Normalmente são pessoas sensíveis, são pessoas criativas, precisam de acolhimento. E o que é pior, só para terminar, e o que é pior é que nessas situações, quando adoece o indivíduo, quer dizer, o ser humano, adoece a família também. A família começa a cobrar excessivamente dele, não confia mais. Quando a pessoa tenta mudar, ela está sempre vigiando, ela é estigmatizada. Então precisa tratar a pessoa e o núcleo familiar. Esse é o trabalho que a gente tem procurado desenvolver. Sem dúvida que o caminho da igreja sempre tem ajudado muito, né? Isso o pastor vai poder acrescentar aí. Eu estou falando do ponto de vista psicológico, né? É preciso, assim, acolher, trabalhar com a pessoa. Primeiro, como eu vou mudar um comportamento do meu filho, por exemplo, se eu não aceitá-lo? Não é aceitar o comportamento dele, não. Nós precisamos aprender a separar a ação do ator, o pecador do pecado, que o Cristo nos ensinou. A gente abomina o pecado, mas ama o pecador. Acolhe o ser humano, busca estar com ele, senta com ele, né? Essa é a forma de ajudar a encaminhar essa pessoa. Nesse caso aqui, ela é muito clara, por exemplo, ela já está no estado de contemplação. Sim. Ela já saiu da negação, sabe que é viciada, está sofrendo, não dá conta. Ela já contempla que tem um problema. Precisa de planejamento agora. É contemplação, negação, planejamento, contemplação, planejamento e ação. Ela tenta sair do estado de planejamento, do estado de contemplação para ação, não consegue. Ela quer sair. Como que ela faz para sair? Primeira coisa, ela já decidiu. A decisão dela tem que ser embasada em critérios muito fortes, muito fortes. A decisão, ela vai ter que perda. Perda de quê? Perda do meio de convívio dela, os locais onde ela frequenta. O prazer. Perda. Para ela. Agora já não está mais prazer, porque ela já está num ciclo, ela já está viciada. Ela usa droga agora é por causa da dor da abstinência, não por causa do prazer que a droga gera. Acabou, ela já está viciada. Viciado já não tem mais prazer. Ele tem só dor. O tempo todo é só dor. Só angústia. Ele não consegue mais. Então, no caso dela, ela tomou uma decisão, eu quero sair, ela tem que buscar ajuda. Primeira coisa, buscar conselho. Como que eu mudo? Que eu fortaleço uma decisão? Buscando conselhos. Na multidão de conselhos, planos se firmam. Aí, planos. Ela tem que fazer um planejamento para sair do estado de dependência, do estado agora de degradação que essa pessoa já se encontra, tanto psicológica, física, quanto as alianças que fez, as dívidas, a dependência, a submissão. Ela tem que mudar de ambiente radicalmente. Ela tem que embasar a escolha dela em atitudes concretas. Mesmo que ela não tenha condição, ela fala, me ajude, eu vou querer voltar, não me deixe voltar. Esse me ajude já é uma escolha mais importante, que é a humildade. Eu escolho submeter à ajuda de alguém. Acho que muita gente não consegue mudar de vida porque não tem humildade para receber ajuda. Ele escolhe andar por si mesmo e ele acha que ele sabe. Isso é um problema. Para completar, a gente imaginar também que não é só a falha da pessoa. Porque nós estamos centrados, quando você fala assim, e isso eu encontro muito dentro das próprias igrejas, como eu falei, sou capelão, tudo dentro das próprias igrejas, por exemplo, quando eu cheguei na igreja, o pessoal falava comigo, você tem que fazer isso. Sabe, você tem que fazer isso, eu estou de fora, esse conselho dado de fora, é muito fácil dar conselho. Né? É muito fácil dar conselho. Mas assim, se esquece do acolhimento, da compreensão, da dificuldade que a pessoa está passando. Normalmente são pessoas que nunca passaram por aquela dificuldade, então não tem a empatia necessária. E quem tem que tomar uma decisão com Deus, tem que tomar uma posição. Não, pastor, deixa eu discordar. Não é o seu caso, não. Não, estou falando do caso dessas pessoas.
Não, só um exemplo, complementar, pessoa... eu não complementei, só um minutinho. Porque senão, desculpa, eu vou perder o raciocínio. O que eu quero dizer é o seguinte, essa pessoa, no momento que ela toma essa decisão, ela toma a decisão, mas ela, como eu falei, é um ato compulsivo. Como ela é uma pessoa sensível, no primeiro momento que ela esbarra numa dificuldade, numa censura em casa, numa falta de confiança em casa, a tendência é voltar a repetir aquilo. Então não tem é preciso criar esse ambiente seguro para abraçar essa pessoa e não contemporizar com o erro, mas amar a pessoa. E outra coisa, conselho, eu até conversei muito com o meu pastor, há pouco tempo conversava sobre isso, parece que eu tenho preparação para isso aqui. Conselho, se der certo, só a pregação simplesmente, ela vai mudando com muita lentidão, mas se não houver um trabalho, quando eu falei, eu estou fazendo um trabalho de adaptação, eu não estou fazendo nenhuma propaganda, porque esse trabalho dentro da igreja é gratuito, de adaptação do processo de coaching dentro da igreja, para mostrar o seguinte: a ajuda melhor não é dar conselho, não é direcionar, não é falar, mas é levar, porque a pessoa já sabe o caminho. Através de perguntas, no coaching se chama perguntas poderosas, levar a pessoa a tomar decisões. Porque se eu falo, você precisa fazer isso, no fundo eu estou decidindo por ela. Ela não toma decisão sobre a melhor ação, então ela não se compromete com ela. Então quando ela toma decisão, ela se compromete e a gente vai simplesmente apoiar os avanços significativos que no caso dessa menina aqui, eu acho que tem um grito de socorro, né? A gente tem que dar uma resposta mais prática para ela. Mais prática, é isso que eu quero falar. E eu vou até dar uma dica para ela, como ela é de Juiz de Fora, tem uma igreja aí que eu amo muito, que é a Ibrem, Estrela da Manhã, Pastor Gilmar. Procure ele aí, procure a igreja. Eles têm um centro de acolhimento, ou pelo menos tinha quando eu frequentava lá. Mas procure ajuda, porque a Bíblia nos ensina: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Dentro de qualquer terapia e qualquer outra coisa que nós podemos ter nesse mundo, acima de tudo, o poder do Espírito Santo pode mudar radicalmente a vida de uma pessoa em qualquer área, em qualquer vício, porque nós conhecemos N testemunho disso. O poder de Deus não tem limite. Ainda pode usar terapias, pode usar pessoas, pode te ajudar, mas confia no Senhor. Sim. Deus te ama, Deus não te joga fora por causa das drogas, Ele morreu por você. Então, Sueli, cola com Jesus que você vai brilhar. Amém. Pastor, só um minutinho, que tem duas participações para a gente passar ainda. A Risa tem mais uma perguntinha para nós. Por favor, Risa. Pastor, a partir de que idade o homem pode fazer escolhas? Ai, Jesus. Aí depende, idade óssea ou de idade emocional. Não, o homem porque hoje em dia está difícil. Depende do nível da escolha, né? O homem faz escolhas desde sempre, desde criança. Ele escolhe a comida que ele gosta, que ele não gosta. Deveria escolher, né? Tem pais que não deixam. Então, deixa, é uma característica do ser humano, fazer escolhas. É um ser que pensa, ele não é simplesmente induzido por instinto. Ele pensa. E por pensar, ele escolhe. Mas um negócio interessante de ajudar pessoas, foi citada a questão da família, é o maior poder que o ser humano tem. É o poder de escolher. E ele tem que se tornar responsável pelas suas escolhas. É isso que tem que ficar enfatizado. O fraco, vítima, né? Eu posso tentar ajudar o fraco. Vamos supor, tem o fraco, eu vou ajudar o fraco. Se no processo de ajuda o fraco não se tornar forte e ele mesmo sair da situação, porque não sou eu que o tiro, é ele que sai. O próprio Senhor Jesus falou: você quer ser curado? Mas não tem ninguém que me joga no tanque, tem um anjo que mexe a água ali. Foi isso que eu te perguntei, não, você quer ser curado? Mas o pessoal vai na minha frente e pula lá. O que você quer, menino? Você quer ser curado? Quer, pega a sua cama e anda. Vai embora. Foi pro cego também, o que você quer que eu te faça? Será que ele não sabia que o cara é cego? Então, mas será que é isso que ele quer? O que você quer? O próprio Deus colocou uma árvore lá no Éden e deu para todo mundo a opção de escolha. A primeira família era perfeita. A primeira família era top. Era um homem perfeito, legal, num estado de inocência, uma mulher linda, maravilhosa, no mesmo estado de inocência, e uma restrição. Não como do fruto daquela árvore, de comer morre. Eles comeram. Olha que negócio doido. Ali representa o que nós começamos a falar. Eles poderiam escolher baseado na fala de Deus ou escolher baseado no desejo. Eles escolheram baseado no desejo. O próprio Satanás falou com Jesus. Porque, na realidade... você está com fome, não está? Estou.
Tem quanto dias está jejuando? 40 dias e 40 noites. Você é filho de Deus? Sou. Transforma a pedra em pão. Exatamente. Tentou tocar na necessidade. Ele falou, se eu seguir esse princípio de viver pela minha necessidade... eu vou viver assim o resto da vida. O resto da vida, nem só de pão. Tem uns recadinhos aqui, muito bacana. Só responder só essa pergunta dessa moça, que eu acho que eu estou imaginando, que ao fazer essa pergunta, ele está imaginando o papel dela como uma educadora, talvez como uma mãe e tal. E é importante lembrar que isso foi muito bem estudado e concordo, está plenamente de acordo com a palavra de Deus. É que teve uma pessoa, chama Neil, ele criou uma escola, ele era preconizador de que as crianças deviam ter liberdade total. Então ele escreveu 3 livros na vida dele. O primeiro livro, quem quiser ver para ver, chama Liberdade Sem Medo. Ele criou uma escola que as pessoas podiam fazer o que quisessem. Subir no telhado, chutava a canela dos outros e tal. Criou para experimentar. Olhou, observou, um tempo depois ele percebeu que aquele não era o caminho, não podia dar liberdade total para as pessoas. Aí ele escreveu um outro livro, falou, Liberdade Sem Excesso. Escreveu um livro, tá lá, não pode ser tão excessivo e tal, mas ele viu que não era tudo ainda, porque ao tirar um pouco da liberdade ali, para não ser excessiva, tinha que ter um outro componente. Ele observando e tal, ele escreveu o 3º livro, Liberdade com Responsabilidade. Eu entendo que o pai, ele precisa saber o seguinte, ele precisa ter liberdade, mas ele só pode ter liberdade na medida que ele adquire responsabilidade. Eu não posso deixá-lo livre para correr na frente do carro e ser atropelado, mas eu não posso também. Ele cresceu, eu ficar escolhendo por ele a noiva dele. Posso ajudá-lo a refletir tudo, não escolher com ele. Então, na medida, o papel do pai, na medida do pai, dos educadores, que as crianças forem desenvolvendo, saber o momento certo de liberar as coisas, mas criar responsabilidade, mostrar para ele que toda escolha tem consequência. Isso, assim que eu estou Dentro dessa pergunta dela, eu creio que você observa quando tem condições de tomar decisão, na medida que você é capaz de suprir, de sustentar as consequências. Sim. Porque, decidi ser pai. Ok, você vai fazer sexo. Isso é muito bom, dá prazer, todo mundo quer. Até os cachorros querem. Mas no caso... Você está pronto para sustentar um filho? Para pagar o preço de uma escola? Para comprar as fraldas? Então, tem que pensar. Mas no caso dela, os filhos escolhem, sim. Os filhos escolhem o tempo todo. Eles escolhem... Vai mudando o nível, né? As escolhas. À medida que nós vamos avançando, vai depender da idade. À medida que a idade vai chegando, as nossas escolhas vão alterando também. Exatamente. Só existe uma coisa que é permanente na nossa vida: as mudanças. Então, como eu estou em constante mutação, eu mudo o tempo todo. Eu estou mudando o tempo todo. E se eu estou em alteração o tempo todo, as minhas escolhas também se alteram o tempo todo. Exatamente. O tempo todo as minhas escolhas alteram. Quando a gente vê como, igual o pastor falou aqui, a questão da educação, dos pais, a interferência, o ser humano escolhe o tempo todo. A gente vê a Bíblia, ela é legal. Um dia o filho mais novo falou: pai, me dá a parte da herança que me cabe. E quem era o pai? O pai estava errado? O pai não era bom? O pai não era... Era o próprio Deus. Era top, mas o cara escolheu, O cara escolheu, gente. O Éden. E ele colheu, né? As consequências e escolheu voltar. Escolheu se humilhar. O Éden. Que lugar extraordinário. Vou vontade de dar uns tapas no Adão, sai de lá. A gente tá lá até hoje. Aquilo. No Salmo 81, Deus fala com o povo assim: se Israel me escutasse, se meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Se eles me escutassem, e Deus falou assim: quantas vezes eu quis, mas eles não quiseram. Não quiseram ouvir. Não quiseram. Tem alguns recadinhos aqui, falta só 4 minutinhos para acabar. Gente, tem uma pessoa aqui que fez uma escolha maravilhosa. Foi viajar de férias. É o Cássio, apresentador desse programa. Mandou um abraço para todos nós. Um abraço, Cássio. Aproveitem suas férias com a Sílvia. Lembre-se da sua significância. Ele escolheu ir viajar, mas tem outro recado muito especial aqui, que a pessoa está dizendo assim: olha como é que é sério. Fiz a melhor escolha ao me casar com meu príncipe lindo, Rony Carrijo. Te amo. É minha esposa. Ganhei meu dia. Parabéns. Beijo, meu amor. Também fiz uma boa escolha, casar com você e te esperar. Casal, que Deus abençoe. Tem uma outra aqui, olha. Vocês acham que o mundo hoje tem grande participação, influência das escolhas dos jovens dentro da igreja? É o Pedro Henrique, lá da minha igreja, ovelha do pastor Rony. Infelizmente, Pedro Henrique, eu acho que o mundo influencia sim, porque nós estamos fracos de Bíblia. Se nós estivéssemos cheios de Bíblia,
cheio da palavra, seria como Jesus. Ao invés de ser tentado e cair, ele daria um show no Satanás. Exatamente. Daria um show no mundo. A questão é a seguinte, você é aquilo que você se alimenta. Não é isso mesmo? Então, mais próximo do mundo, mais parecido com o mundo, mais próximo de Deus, mais parecido com Cristo. Então, quanto mais você se aproxima, é uma escolha. Eu me afasto de lá e eu me aproximo daqui. Tudo escolha. E escolha implica perda. Não dá para levar tudo. Senhor, o que é? Deixa eu sepultar o pai. Deixa os mortos sepultar os mortos. Larga tudo, segue-me. Imediatamente. Escolha implica perda em todos os níveis da vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.